Muito bem, boa tarde. Iniciando então o comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2015, segunda-feira, um dia bastante chuvoso aqui em Porto Alegre, neblina, né, a maior parte do dia cinzento, um pregão cinzento também tivemos, assim como o tempo aqui na capital gaúcha. Trago para vocês então as atualizações dentro dos modelos operados pela equipe. Em seguida a gente discute a movimentação dos principais mercados e no terceiro momento a gente pode interagir. Então quem acompanha ao vivo e quiser conversar comigo, chat que fica logo abaixo do vídeo. Quem acompanha a gravação pode entrar no nosso site e no fórum pode conversar com a gente e com os demais traders da comunidade LS. Vamos lá? Então, na tela, trago para vocês aqui um papel que se enquadra na ponta vendedora no dia de hoje, que é a BRML3. Tá? Há alguns minutos atrás a gente postou a entrada no LS Live de um papel que perdia então retângulo descendente num prazo mais curto. E afastando esse gráfico, a gente percebe que é a mínima também do ano de 2015, a faixa aqui de R$ 14,15. Afastando ainda mais esse gráfico, a gente pode perceber que é um ativo que está bem distante do seu próximo suporte, que fica somente lá na faixa dos R$ 12,13. Desse modo, então, foi gerada uma venda essa postada a R$ 13,72, segunda entrada em 14,03. O stop ficando acima da máxima de sexta-feira, 14,35. Realização parcial em 13,42. O preço fugiu um pouquinho agora do ponto de entrada, então quem eventualmente quiser montar posição precisa ficar na fila, se quiser pegar o mesmo preço que foi do trade que foi postado no LS Live. Tá? Então esse é o trade que se enquadra dentro da abordagem trabalhada por rompimento, venda de BRML. Também temos um papel que está muito próximo aí de gerar atualização, né, que é Eletropaulo. Tínhamos uma compra aberta aqui no dia 13, o papel está indo fechar abaixo do ponto stop, né, que é o stop de fechamento, em 17,09. O stop intraday estava posicionado exatamente em 17,92. O mercado não ficou mais de 2 minutos abaixo desse ponto durante o pregão. Então, teremos que encerrar agora no fechamento. Tá? Então, agora no leilão de fechamento, a gente pode encerrar a Eletropaulo, que não foi do lado imaginado. É preciso, então, sair da posição. Certo? Essas são as duas atualizações dos modelos. Dentro da abordagem Stormer, FR2 em TOTS continua em aberto. A saída projetada está nas últimas duas máximas, 37,49 por hora. Tá? Bom, como eu disse, um dia nebuloso para o Ibovespa, né, em que uma queda aí de 1,36 acontece. O mercado volta a agredir a faixa de suporte dada aqui pelos 51.800, 51.600 pontos, né, que é a cabeça do pivô de alta aqui no gráfico semanal, ponto que já havia sido testado 2 semanas atrás. A expectativa ainda é de formação de algum fundo relevante nessa faixa de preço, mas à medida que o tempo vai passando, essa expectativa vai se esvaindo, porque o mercado se aproxima cada vez mais do suporte, aqui em 51 mil pontos. Na realidade, está sendo o menor fechamento desde todo esse movimento iniciado lá em maio. Tá? O que invalida completamente a expectativa de formação de um fundo nessa zona seria o mercado passando para baixo aqui de 51.900 pontos. Tá? A resistência consolidada em 53.420 mostrou força, somente o rompimento daquela é que acionaria, né, um pivô de alta e a confirmação então de virada de tendência de fato. Por hora, apesar do volume baixo, a expectativa é de teste da mínima de 2 semanas atrás. No intraday do dia de hoje, o índice futuro abriu em gap de alta, gerou uma venda para nós aqui às 10 horas e 30 minutos. Essa venda, para quem posicionou stop acima da máxima do dia, gerou saída no tempo. Para quem posicionou um stop mais curto, pôde sim trabalhar 2 entradas e aí
conseguiu realizar parcial. Então depende da forma que o indivíduo trabalhou. O trade oficial foi com o stop acima da máxima do dia. Tá? Foi o trade que foi passado no LS Live. E esse deu saída no tempo. Moeda americana, um dia de maior volatilidade, né? Tivemos o dólar aí se movimentando 1% de alta, devolveu todo o ganho na segunda parte do pregão, vai deixando um candle pequeno, de corpo pequeno, ainda dentro daquele triângulo simétrico que a gente já conhece. No intraday, o dólar abriu então em gap de alta, não acionou trade aqui por primeiro movimento, né? Ele foi configurado somente às 11h15, não foi acionado e, como eu disse, o mercado voltou para a linha da água sem gerar nenhum tipo de trade. Vamos para os mercados futuros como um todo. Juros, boa queda hoje, queda de 1%. Né? A queda de 1% no juro é bastante, porque a volatilidade do juro é baixa. Tá? O mercado vai indo em busca do suporte esperado, que fica lá em R$ 13,25, já em tendência de baixa. No gráfico semanal, a gente tem o juro perdendo, então consolidando aqui a perda da média móvel de 21 semanas. Commodities, milho, boa queda, né, trazendo aí um alívio para quem tinha posição vendida com uma posição maior que um contrato, né, consegue já realizar parcial. Venda essa que foi dada por média móvel de 9 já não oferece mais risco. O mercado hoje perde a média móvel de 21, abre espaço agora para a busca dos 26,45. Reitero, para quem opera a média móvel de 9, essa avaliação mais grafista é irrelevante. Boi gordo, candle de dúvida, próximo ao suporte esperado como objetivo, né, em R$ 141. Boi está bastante pressionado na ponta vendedora, não chega a deixar um candle que gera uma expectativa muito positiva. O máximo que gera esse cenário é o fato do mercado já ter feito 5 ondas para baixo, né? Então o fim desse movimento aí estaria próximo, ou um descanso um pouco mais duradouro acaba por se tornar cada vez mais provável, mas por hora sem nenhum sinal mais conciso. Em relação aos destaques do dia, trago aqui a movimentação forte de baixa em Petrobras, quase 5% de queda. O mercado perde aqui o fundo anterior. Tá? Logo abaixo nós temos a zona de suporte dada por topos do primeiro trimestre, aqui na faixa dos R$ 10,50. Tá? Petrobras vai inclusive estopando aqueles traders que montaram posições aqui para o gráfico semanal, né, no candle branco de 2 semanas atrás, que chegou a ser acionado semana passada, mas o mercado já perde a mínima. Então esse é um sinal negativo. Gerdau segue em queda, não só a GGBR caindo quase 2%, mas a Goal Metalúrgica, a Gerdau Metalúrgica, né, que é a Goal. Forte pressão vendedora. Vejam o vácuo gráfico em que esse papel está, não tem nenhum tipo de suporte antes da faixa de R$1. Será que a gente vai ver a Goal nessa zona de preço? Graficamente é isso que devemos esperar. Tá? Gol também apresenta uma queda relevante, volta a apontar aqui para o suporte, que fica em R$6, abaixo de R$6, cai no abismo também, afinal de contas é a mínima histórica. Do ponto de vista positivo, a gente pode colocar os papéis do setor de papel e celulose, né, SUSB 5, sugerindo aí algum tipo de repique. Fibra, que tem um cenário mais lateral, também abre a mesma leitura. Qual 3, deixando um candlezinho branco, mas nenhum ponto adequado. E para fechar, eu trago aqui a Lame, Lojas Renner, que volta a apontar para o teste do topo anterior. Mercado brevemente comentado, a gente pode agora abrir para a interação com os amigos. Ulisses faz uma boa pergunta, ele questiona se há trade pelo FR de 14 períodos em GGBR. Bom, primeiro, Ulisses, é preciso pontuar que o cenário adequado para se trabalhar o FR de 14 são em movimentos laterais, né, e não quando o papel está caindo assim em linha reta.
né? Afinal de contas, o FR ele é um oscilador. A única brecha que eu vejo em que é válido abrir mão dessa premissa é quando nós temos um papel que tem bons argumentos fundamentalistas. Aí, na realidade, o FR de 14 acaba sendo apenas uma desculpa para o indivíduo montar a operação. Tá? Então, eu não vejo uma entrada não para o FR14. Tá? Até porque, se a gente for usar o fator ajustado aqui, né, ele nem tocou ainda. Que seria a faixa de 22 aqui. Óbvio que eu estou olhando aqui um gráfico semanal. Tá? Acaba de tocar meu alarme aqui de BRML, eu estranhei que já tinha dado saída, mas não fomos tão felizes assim ainda. Palmeirense, Vlad, Eletropaulo seria uma boa oportunidade de venda por pivô de baixa? Bom, Eletropaulo, então fecha aí abaixo do stop de fechamento, então é acionado o stop loss da operação, então eu preciso posicionar todo mundo aqui que acompanha, né? Então Eletropaulo, compra por correção, acionou stop loss em 16,93, que foi o fechamento desse candle. Tá? Deixa eu avisar todo mundo aqui que interessa. Pronto. Bom, respondendo a tua pergunta, sim, nós temos um pivô de baixa. Agora, é um pivô de baixa operável? Se eu coloco a média móvel de 21, a gente percebe que a média móvel de 21 não valida esse pivô de baixa palmeirense. Então, há boa chance desse zigue-zague descendente ser apenas uma correção ABC. Tá? Além disso, o papel está em cima de um topo anterior. Eu não vejo argumento para se abrir uma venda. Né? Obviamente que a gente precisa encerrar a posição aberta, porque esse era o plano, né? Se o papel fechasse abaixo dos 17,09, mas abrir uma venda já é outra história. Tá? Significa tomar risco nesse papel que não tem um cenário tão adequado. Né? CEMIG, deixando um doji em estado de sobrevenda, diz Obi-Wan. Bom, CEMIG é um papel que está assim, esticado para baixo. Tem uma distância aí de 10% da média. Falta saber se isso é pouco ou muito. E, como a gente pode perceber, 10% para 45% de volatilidade não é muito. Então, buscar operações de retorno à média aqui não seria uma opção muito alinhada com a nossa abordagem. Até porque o candle de hoje não está fora da banda, né? Pelo contrário, os preços aqui estão deslizando sobre a banda. Né? Isso aqui, inclusive, se chama tobogã. Né? Isso aqui é um sinal de continuidade do movimento. Então, eu não vejo um cenário muito tranquilo para uma operação nesse sentido. Obi-Wan é apenas um doji depois de alguns dias de queda, mas não é num cenário adequado. Mariana, Vlad, pedido inusitado. Poderia dar uma olhadinha no Gold, que é o ouro, claro? Vou dar uma olhadinha então no contrato aqui do ouro, que é o ouro 250 gramas. Para quem não sabe como negociar ouro, é muito simples. Tá? É só você multiplicar a cotação por 250 gramas. Né? Então cada posição, cada contrato de ouro aqui equivale a R$ 28.250. É um ativo aí para proteção de capital dentro de uma ótica aí de prazo maior. Como é um papel que não tem liquidez de curtíssimo prazo, a gente pode afastar e olhar um gráfico semanal. E aqui no gráfico semanal, a gente pode sim perceber que é um papel que perdeu força, né? Rompeu o topo histórico lá em março, confirmou esse rompimento como falso, né? Afinal de contas fechou abaixo da mínima do candle que fez o rompimento. Quando tentou retomar o movimento de alta, marcou um topo abaixo do topo anterior. Tá? Agora, o que abriria espaço para uma movimentação mais negativa do ouro seria a perda aqui do 111. Aí a gente teria um pivô de baixa de prazo maior aí sendo acionado. Né? A média móvel de 21 semanas também já viraria para baixo. Então esse é o ponto que deveria, né, estar stops de quem carrega posições de prazo mais longo. Quem opera por média móvel de 9, né, já houve saída, diversos pontos para sair da posição aqui.
O James coloca, Vlad, anota aí. O mercado vai perder todos os fundos e quando todo mundo estiver apostando na venda, vai sair as especulações de queda da Dilma e aí vamos romper todos os topos. Não podemos descartar nenhum tipo de cenário, né, James? É uma possibilidade e a gente sabe que o mercado costuma andar contra aquilo que a maior parte das pessoas espera. Tá? Então, quando todo mundo aponta para um lado, o mercado costuma ir para o outro. Tá? Quando todo mundo espera que o mercado vai desabar, o mercado marca fundo. Quando todo mundo espera que o mercado vai continuar subindo para sempre, o mercado costuma marcar seus topos. Tá? Eu até escrevi um artigo sobre esse assunto, né? Foi o primeiro artigo do site, inclusive. Que é esse aqui, ó. O mercado costuma se mover do lado oposto das certezas. Dá uma lida aí que acho que você vai gostar. Muito bem. JBSS pede o Zufo, JBSS e Cirela. Né? Possível venda. Então, Cirela, sim, está perdendo fundo, está. Concordo. É uma possível venda? É uma possível venda, não é a melhor venda do mundo, né? O candle mais adequado. Mas eu não crucifico quem vê isso como um sinal. Até porque o próximo suporte está bem afastado, né? Está lá em 6,50. A linha de retorno desse canal de baixa, que é o canal que o papel negocia, também está bem distante do ponto atual. É uma possível entrada sim. Tem que verificar se tem aluguel, né? Tem aluguel, não é muita coisa, mas tem aluguel sim. JBSS. Aqui temos JBSS. Deixa eu tirar essas linhas. Papel que hoje apresenta uma queda relevante, né? O triângulo simétrico que o papel negociava foi perdido para baixo. Porém, perceba, né? Os suportes desse triângulo que hoje foram perdidos, né? Não era o mais importante, né? Porque logo abaixo nós já temos uma nova zona de suporte. A faixa aqui dos 14,50, onde nós tínhamos a proximidade de um topo anterior e aqui um fundo anterior. É uma venda possível? Olha, até é. Aqui o candle é mais adequado. Se esse candle tivesse lá no gráfico da Cirela, a Cirela seria uma bela venda. Tá? Mas graficamente a expectativa é baixista em ambos os papéis, UFO. Tá? Decidir por entrada ou não, aí é questão de perfil. Tá? Aqui JBSS, o problema é que não tem muito espaço até o próximo suporte. Tem em torno de 2,70% somente. Tá bom? Muito bem. Atingi então o meu objetivo no tempo. Encerramos o chat. Amanhã o bate-papo de abertura é com o Busy. Vocês podem questionar ele. Por hora, eu apenas deixo um abraço a todos e desejo um bom descanso. Até mais, pessoal.